Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo na vida de uma das figuras mais complexas e importantes da história do Novo Testamento, São Pedro. Imaginem só o tamanho desse contraste. Um pescador lá da Galileia, de mãos calejadas, de origem super simples, que acaba virando a rocha fundacional de uma fé global. É a personificação daquela ideia de que muitas vezes o destino não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Vamos dar uma olhada na história, nas evidências arqueológicas e nas tradições que cercam esse nome tão icônico. Mas aí fica aquele paradoxo gigante, né? Como é possível que um homem tão cheio de falhas, de temperamento super impulsivo e que no meio de um ataque de pânico chegou a negar o próprio mestre, receba uma responsabilidade desse nível? Essa é a essência da jornada que vamos desvendar hoje. Uma história impressionante de como a imperfeição humana encontrou um propósito extraordinário que literalmente moldou o mundo. O nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos bem diretos. De pescador à pedra, a humanidade do apóstolo, a liderança do primeiro papa, a fuga e o martírio e, por fim, o legado e o túmulo. Vamos lá! Começando pela nossa primeira parte, o ponto 1, de pescador à pedra. Para entender esse líder, a gente precisa voltar para as raízes dele. A grande mudança começa na própria origem do nome dele. Originalmente, ele se chamava Simão, que vem de uma raiz hebraica que significa ouvir. Ele e o irmão Santo André ganhavam a vida num trabalho duro nas águas do Mar da Galileia. Mas quando Jesus cruza o caminho dele, Simão ganha um nome aramaico novo, Cefas, que depois foi traduzido para o grego como Petros. E sabe o que ambas as palavras significam? Pedra ou rocha. Isso definitivamente não foi só um apelido criativo, foi um roteiro profético claro. O impulsivo Simão estava destinado a se tornar algo sólido, uma base inabalável. O que nos leva àquela famosa declaração no Evangelho de Mateus: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E olha, independente das várias interpretações teológicas que existem por aí, do ponto de vista puramente histórico, foi essa frase que estabeleceu a base definitiva para o papel gigante que esse homem ia exercer entre os apóstolos. Entrando no ponto 2, a humanidade do apóstolo. Porque se a gente olhar além do título majestoso, o que cativa mesmo é a natureza humana dele. Existe um contraste absurdo no comportamento de Pedro. De um lado, uma coragem de cair o queixo, baseada puramente na fé. Afinal, ele foi o único apóstolo que tentou andar sobre as águas no meio de uma tempestade maluca. Mas do outro lado, a gente vê uma fragilidade paralisante. No momento de maior perigo da paixão, ele simplesmente cedeu ao medo e negou conhecer o seu líder. Essa gangorra entre atitudes heróicas e recusa acovardados é o que faz dele alguém tão fácil da gente se identificar. E pensem bem, essa negação não foi um tropeço qualquer, foi uma escalada dramática de puro pânico. Primeiro, ele nega conhecer Jesus para uma simples criada. Depois, a mesma criada insiste e ele nega de novo tentando sair de fininho. Por fim, uma multidão pressiona ele reconhecendo seu sotaque galileu. Aí ele perde o controle de vez, pragueja e jura em falso. Uma queda brutal. Imediatamente depois dessa terceira negação, o galo canta. O olhar dele e de Jesus se cruzam e ele desaba a chorar amargamente. O mais comovente de tudo isso é como essa falha catastrófica é curada depois. Após a ressurreição, rola aquele diálogo famoso de reabilitação. Jesus pergunta com toda a calma do mundo: Simão, tu me amas? E ele pergunta isso 3 vezes. É uma simetria perfeita, curativa. Para cada uma das 3 negações feitas com medo ali perto da fogueira, agora existe uma afirmação de amor. É exatamente nesse momento de arrependimento profundo e humildade que a missão dele é confirmada de vez. Indo agora para o nosso ponto 3, a liderança do primeiro papa. Depois de passar pelo fogo da falha e do perdão, ele assume a liderança de toda a comunidade. Um detalhe fascinante dessa liderança é o famoso Annulus Piscatoris, ou o Anel do Pescador. Segundo a tradição, desde o século IV, esse anel papal histórico traz em baixo relevo a imagem do apóstolo pescando num barco. É um lembrete visual incrível e muito humilde de que o cargo mais poderoso da igreja repousa na memória das redes sujas e dos barcos de um simples pescador da Galileia. E na prática, assumir essa liderança não foi nada fácil. Em 51 d.C., no Concílio de Jerusalém, a primeira grande reunião da igreja, Pedro precisou ter um pulso firme enorme. Ele chegou a debater vigorosamente sobre tradições judaicas com o apóstolo Paulo. O resultado dessa discussão
Um verdadeiro divisor de águas. Eles abriram oficialmente as portas da igreja para os pagãos, ou seja, para os não-judeus. Foi essa decisão que fez o cristianismo deixar de ser uma seita local e se espalhar pelo mundo todo. Voltando rapidinho na frase sobre esta pedra, é legal a gente pontuar que existem diferentes interpretações de forma bem imparcial. Para a tradição católica, a pedra é a própria pessoa de Pedro, o primeiro papa. Já em outras tradições cristãs, essa pedra é interpretada como sendo a sólida confissão de fé que ele fez. E tem quem defenda que a rocha fundamental é o próprio Jesus Cristo. No fim das contas, são perspectivas teológicas ricas que moldaram vertentes inteiras da religião ao longo dos séculos. O que nos traz ao ponto 4. A fuga e o martírio. O crescimento da fé começou a cobrar um preço altíssimo na capital do Império. Durante uma perseguição brutal do imperador Nero, lá para os anos 64 a 67, a história conta que os cristãos imploraram para Pedro fugir e salvar a própria vida. Ele foge. Mas, saindo de Roma, ele tem uma visão de Cristo caminhando na direção oposta, bem rumo ao perigo. E aí vem aquela pergunta clássica, Quo vadis Domini? Aonde vai, Senhor? Jesus responde que estava voltando para Roma para ser crucificado novamente. Naquela mesma hora a ficha cai. Pedro entende que o lugar dele era junto do seu povo. Ele dá meia volta e marcha para o seu destino. Preso e condenado sob as ordens de Nero, ele recebe a sentença de crucificação. Mas aí acontece um negócio impressionante. Ele pede aos carrascos que a cruz seja fixada de cabeça para baixo. A chamada cruz petrina não foi um ato de rebeldia, muito pelo contrário. Foi a expressão máxima de humildade. Ele simplesmente não se achava digno de morrer exatamente do mesmo jeito que o mestre dele. Inclusive, a gente precisa desfazer um mal-entendido enorme aqui. Esqueçam os filmes de terror. Na tradição milenar, a cruz invertida é um símbolo absoluto de reverência e humildade. Infelizmente, Hollywood e a cultura pop, nas últimas décadas, começaram a usar essa imagem associada ao anticristianismo para causar medo no cinema. Mas historicamente e teologicamente, isso não tem pé nem cabeça. A vida do apóstolo termina no antigo circo de Nero. E o local dessa execução, a colina do Vaticano, mudou a geografia do mundo para os próximos 2000 milênios. Toda aquela terra ao redor funcionava como uma necrópole, um grande cemitério onde o corpo dele repousou em silêncio. Chegando ao nosso quinto e último ponto, o legado e o túmulo. E como a história virou evidência física. Olhem só essa linha do tempo de tirar o fôlego. Em 64, rola o sepultamento discreto. Muito tempo depois, no ano 319, o imperador Constantino manda construir uma basílica espetacular em cima daquele local. E por séculos, o que estava lá no fundo, debaixo de todas aquelas fundações, ficou intocado. Até chegar o ano de 1949. O Papa Pio XII autorizou um trabalho arqueológico que era pura ousadia. Escavar de forma cirúrgica o subsolo do Vaticano para investigar se os relatos antigos sobre a localização do túmulo batiam com a realidade. E o que os arqueólogos, incluindo a famosa Margareta Guarducci, acharam lá embaixo foi de arrepiar. No meio daquele cemitério do primeiro século, eles encontraram um monumento funerário modesto. Em um dos muros vermelhos tinha um grafite simples em grego dizendo Pedro está aqui. Literalmente uma prova física e tangível ligando o mundo moderno às raízes mais fundas da história cristã. Só que o legado daquele pescador não ficou preso nas pedras antigas. Logo após a morte violenta dele, em plena perseguição do Império, a liderança foi passada para o Papa Lino, o segundo bispo de Roma. Essa continuidade provou que aquela estrutura liderada inicialmente por Pedro não ia cair fácil. Para a gente fechar nossa análise com chave de ouro, fica essa provocação. Como a fragilidade humana, abraçada com a humildade, consegue criar um alicerce tão duradouro? A história de São Pedro mostra que a vida raramente escolhe os perfeitinhos. Ela capacita pessoas que erram, sentem medo, caem, mas que têm a força absurda de se arrepender e tentar de novo. Essa é a verdadeira liderança. O impacto daquele pescador de homens ecoa até hoje, provando que a redenção é capaz de construir pontes que duram milênios. Sensacional, né? Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima!